Olá, professor! Olá, professora! Eu sou a Bárbara Borne, diretora de pós-graduação, extensão e pesquisa do Instituto Singularidades, e esse é o SingCast. Na prática, a teoria é outra? Nesta segunda temporada, nós mergulhamos na temática da alfabetização e do letramento. Ao lado da Cris Mori, minha companheira querida de bancada desse podcast, nós discutimos fundamentos e teorias sobre alfabetização, falamos sobre como que é este processo lá na educação infantil, mergulhamos em práticas alfabetizadoras no ensino fundamental, falamos sobre a formação do sujeito leitor e a escolha de livros didáticos na educação infantil e no ensino fundamental, e hoje a gente está aqui para discutir um pouquinho sobre formação de professores. Cris, ao longo desses 4 episódios, nós falamos muito sobre práticas alfabetizadoras, sobre diversas abordagens e, evidentemente, colocamos na mesa a grande complexidade que é alfabetizar uma criança. E aí, para fazer isso, a gente precisa de profissionais que estejam preparados para alfabetizar. É qualquer um que pode estar na sala de aula alfabetizando uma criança? De modo algum, né? Não é qualquer um. É um professor que tem de ter estudado, é um professor que tem que ter se formado como um professor, e é um professor que tem de permanentemente e constantemente ter a oportunidade de continuar estudando, né? Em um dos episódios aqui da nossa temporada, nós falamos um pouquinho disso, da importância que é o professor ter a oportunidade de ter um parceiro, né? Um coordenador, uma equipe de professores, um assessor, com o qual ele possa conversar e estar continuamente refletindo sobre sua prática. Porque a prática alfabetizadora é extremamente complexa. A formação inicial do pedagogo oferta aos professores, quando se trata de uma boa formação, e infelizmente a gente sabe que poucas são boas formações iniciais, ele tem as bases para alfabetizar, mas ele precisará, ao longo da sua prática como alfabetizador, ou se ele almeja ser um professor alfabetizador, ele precisará continuar estudando, se dedicar a esse tema. Por quê? Porque a alfabetização é um processo multifacetado. Tem muitos aspectos na alfabetização, no processo de alfabetização e de letramento, não é? Que o professor precisa dominar. Então, não é qualquer um que pode alfabetizar. E, ao contrário, o que a gente vê na prática muitas vezes, e eu, como assessora, já vi isso em muitos lugares, é aquele professor inexperiente ficar com o primeiro ano, ficar com o segundo ano, né? Porque se entende que é o 5º ano, é o 4º ano que precisam de um professor mais experiente ou mais bem preparado, né? E é um equívoco, né? Porque, bom, todos devem ser bem preparados, mas o do primeiro e do segundo ano também. Cris, a gente vai destrinchar que conhecimentos são esses, mas eu queria só dar um passo atrás, né? A gente tem desde a LDB a prioridade da formação do professor que atua nos anos iniciais no ensino superior, né? Então, a gente teve um avanço aí ao longo das últimas 3 décadas no número de professores formados em universidades, em faculdades que possuem o diploma de pedagogia e que estão atuando nos anos iniciais do ensino fundamental, né? Quando a gente olha para os números, a gente tem aí cerca de 89% dos professores atuando nessa etapa da escolarização com ensino superior. Mas, quando a gente vai olhar o currículo da pedagogia, ele é um currículo que não está só formando um professor para atuar nos anos iniciais. Ele forma um professor para dar aulas para crianças do 0 aos 10, em todas as áreas do conhecimento, né? Porque ele é um professor polivalente, como a gente chama esse professor. Ele é um professor que também está habilitado para atuar na gestão escolar, na EJA, e muitas vezes fora de espaços escolares, né? Porque a gente vê na discussão curricular que eu também tenho que formar esse professor para atuar em espaços não escolares. Dentro disso,
Como dar conta e qual é o espaço da alfabetização no currículo de formação inicial deste professor? Qual deveria ser? Eu acho que é a sua pergunta. Ou qual é? Qual é e qual deveria ser? Qual é? Naturalmente, a gente sabe que vai variar enormemente, mas o que a gente vê bastante acontecer em muitos currículos é que a didática da alfabetização, o como alfabetizar, ou aquilo que a gente gosta e prefere chamar de conhecimento pedagógico do conteúdo e, portanto, de conhecimento pedagógico da alfabetização, isso está ausente em muitos currículos. Nós sabemos que há muitos currículos que vão ter, quando muito, uma disciplina de natureza teórico-conceitual para discutir os princípios teórico-conceituais da alfabetização e depois disciplinas de didática geral, né? Da língua portuguesa. Às vezes nem da língua portuguesa, de didática geral mesmo, de como ensinar, né? Este universo enorme que é ensinar, como se não houvesse a especificidade de ensinar em cada um dos conteúdos, em cada um dos objetos de conhecimento. Então, como deveria ser? Deveria haver, sim, esses princípios teóricos, conceituais da alfabetização, que levassem os estudantes, pedagogos em formação, a compreender as facetas cognitiva, linguística, social, sociolinguística, pragmática, envolvidas no processo de alfabetização, que levassem esses estudantes a compreenderem o que são práticas sociais de leitura e de escrita e, portanto, aquilo que a gente denomina de letramento, e teríamos de ter pelo menos uma carga significativa investida em uma ou duas disciplinas que focalizassem o conhecimento pedagógico desse conteúdo de alfabetização, que é o que eu preciso saber sobre alfabetização para que eu possa alfabetizar. O Lee Schumann foi a pessoa que cunhou essa ideia de conhecimento pedagógico do conteúdo em 1984, a primeira publicação dele, onde aparece o termo, né, o conhecimento pedagógico do conteúdo. De lá para cá, a gente tem aí uma série de teóricos e pessoas, cientistas da educação, não só teóricos, né, mas pessoas que estão tentando entender, beleza, o Schumann jogou para o mundo, e ele próprio diz isso, né, numa entrevista que a gente fez com o Lee Schumann, ele fala, eu criei o filho e joguei no mundo, os outros que vão criar. E as pessoas foram estudando esse conceito e desdobrando o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo, mas muito olhando para os anos finais do ensino fundamental, para o ensino médio, para as áreas de especialização, né, do ensino. Então, as línguas nativas, não necessariamente língua portuguesa, a gente tem muito estudo nos Estados Unidos, então a língua inglesa, ciências, matemática, história. Mas em termos muito, né, curtos aqui, conhecimento pedagógico do conteúdo não é só o como ensinar, né? É um entendimento, né, do objeto do conhecimento. Então, ele tem aqui uma vertente profunda de conhecimento acadêmico do conteúdo em sua relação com o ensino, ou seja, como que o meu estudante específico, aí no caso do professor alfabetizador, essa criança de 6, 7, 8 anos de idade, como que esta criança aprende este objeto do conhecimento, quais são as estratégias específicas que eu utilizo, quais são os benefícios e dificuldades que eu vou ter se eu utilizar este material versus esses materiais, a que isso vai levar do ponto de vista do desenvolvimento dessa criança, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho com o que se parece o conhecimento pedagógico do conteúdo do professor alfabetizador, considerando isso, né? Tem um objeto do conhecimento que é a língua, que tem que ser apreendida aqui. Perfeito. E você pôde, na sua fala, mapear a complexidade que está em jogo, né? Porque quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando de o processo de aprender a ler e a escrever textos reais. É assim que a gente deve conceber. Aprender a ler e compreender e ser capaz de escrever textos reais, textos que funcionam na sociedade, de alguma maneira. Naturalmente,
envolvido nesse processo, nessa aprendizagem, estão conhecimentos sobre a natureza do sistema de escrita, sobre o processo de leitura e quais são as estratégias e os procedimentos leitores que precisam ser dominados, o processo de produção textual e quais são os procedimentos de textualização e as etapas de produção textual. Tudo isso quando a gente fala em ler e escrever. Ainda tem conhecimentos sobre os textos que não existem soltos no mundo, mas são textos que se formatam dentro de uma situação de produção e por isso eles pertencem a determinados gêneros. Então eu preciso compreender como é que esses gêneros se configuram. E tem uma criança, que é um sujeito, que eu preciso conceber de uma maneira ou de outra. Eu vou conceber como um sujeito que busca ativamente o conhecimento, mas que aprende ensimesmadamente, ou seja, aprende sozinha, ou eu vou conceber essa criança como um ser sociocultural que aprende nas interações. Ou, ao contrário, eu concebo essa criança como um ser tábula rasa que precisa do adulto para ensinar. Então, eu preciso entender quem é a minha criança, como ela aprende. Eu preciso de uma concepção de infância. Eu preciso de uma concepção de ensino e aprendizagem. Isso para falar do básico, né? Porque quando eu estou falando de sistema de escrita e como eu concebo o sistema de escrita, entra, melhor dizendo, a natureza linguística do sistema de escrita e que requer do professor alfabetizador entender todas as camadas linguísticas que estão envolvidas, desde aquela fonoortográfica, relação letra-som, que é a mais óbvia, mas existe uma camada que diz respeito aos processos de significação, existem as questões textuais, as questões discursivas e as questões sociolinguísticas. Num país com dimensões continentais como o Brasil, em que centenas de variedades linguísticas são faladas e atualmente a gente ainda tem as questões não só de variedades linguísticas, mas de outras línguas faladas pelos estudantes que estão nas nossas escolas. Então, a complexidade linguística do sistema de escrita, por si só, já é algo que o professor não tem como dominar só na sua formação inicial. O que a formação inicial pode fazer é evidenciar essa complexidade para que ele saiba que caminhos ele toma a partir dali, o que ele deve estudar, onde ele deve buscar conhecimento, né? Acho que a ideia que você traz, né, é que a gente tem que produzir um bom iniciante, mas que para esse professor, de fato, agir em prol desse processo de construção do repertório de alfabetização e de letramento do seu estudante, ele tem que seguir estudando, ele tem que seguir se apropriando. Acho que me remete muito, Cris, à ideia de expertise adaptativa, né? Que é uma discussão importante quando a gente fala de profissão docente, que é a ideia de que esse professor ele tem que ter um repertório grande de saberes e práticas para que ele possa tomar decisões em contextos que são únicos, né? A sala de aula alfabetizadora, ela é uma sala de aula dinâmica, as crianças estão sempre em transformação, então mesmo que a formação inicial fosse perfeita, com muito espaço na sua grade para esse professor estudar a alfabetização, ela não daria conta das mudanças do mundo, né? A ideia dos gêneros que vão se transformando, né? Essa perspectiva que a gente nem fala mais em letramento, mas em multiletramentos, que você trouxe em outros episódios dessa temporada, eu acho que entra nesse caminho, né? Da importância desse professor ter, inclusive, essa consciência metacognitiva, dele entrar na sala de aula e perceber onde estão as minhas limitações e buscar construir repertórios a partir dessas limitações. É exatamente isso, porque numa sala de aula ele vai lidar com repertórios e conhecimentos prévios totalmente diversos ou diversificados, pelo menos, dessas crianças. E aí eu fiquei aqui, enquanto você falava, eu fiquei pensando, é de uma tal complexidade esse fazer do professor alfabetizador que uma mesma atividade muito simples, muito prosaica,
Por exemplo, registrar por escrito um texto que eu sei de memória, uma parlenda que eu sei de memória, né? Então, eu sei de memória, lá em cima do piano tem um copo de veneno, e eu vou registrar. Cada criança, ou pelo menos cada pequeno grupo de crianças, vai fazer esse registro a partir de um saber diferente, né? E a intervenção desse professor será diferente para cada um desses grupos de crianças. E a gente está falando de um aspecto de uma sala de alfabetização e de uma atividade que é registrar por escrito um texto de memória. Agora, quando eu penso numa rotina semanal, num planejamento mensal, bimestral, e nos processos de leitura e de escrita, nos processos de letramento que eu devo promover, é uma infinidade de desafios diários para os quais o professor vai precisar não só dos conhecimentos que ele pôde construir, mas ele vai precisar, sobretudo, fazer da sala de aula um locus de investigação. Ele tem de sair da sala de aula com boas perguntas, né? Para que ele saiba o que ele precisa buscar para ter essas respostas. E aí, nesse sentido, a formação do professor, ela não pode entregar um manual para ele reproduzir, né? Porque ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo, né? Se eu digo para o professor, faça o registro de textos de memória com seu aluno, mas eu não discuto o porquê dessa atividade. Por que é importante? E que tipo de atuação eu tenho como docente mediador deste processo depois? Ele vai simplesmente reproduzir aquilo de um lugar acrítico e que não vai levar à construção do conhecimento, que é a intencionalidade dessa atividade, né? Então, modelos em que eu simplesmente imponho para o professor um manual de instruções do como alfabetizar, não vão funcionar, né? Não vão funcionar. É assim que muitas crianças acabam não alfabetizadas lá no 4º, 5º anos, e pode haver aqui entre nós professores nos acompanhando que estão, inclusive, nos anos finais do ensino fundamental e nessa hora estão se dizendo, né, se perguntando o que eu faço com o meu aluno que não está alfabetizado aqui no 6º ano, no 7º ano. Claro, um método no sentido de um passo a passo, de um conjunto de procedimentos que eu aplico, que não considera a diversidade e não considera a natureza do processo de alfabetização, alfabetiza. Só que alfabetiza alguns, né? E perde muitos outros. E, em geral, alfabetiza aquele que já veio com mais recursos, com mais repertório. E esse é um erro, né? Eu acho que até vou tomar cuidado aqui com o uso da expressão erro, porque é isso, o professor ele faz... É meu mantra desde que eu atuo com professores e com formação de professores. O professor ele faz o melhor que ele pode com os recursos que ele tem, né? E se eu só dou a este professor recursos de reprodução, evidentemente eu vou ter, por uma aleatoriedade estatística, eu vou ter indivíduos naquele contexto de aprendizagem para os quais esse método, essa abordagem funciona. Isso. E aí eu vou falar, bom, o Enzo e a Valentina aprenderam. Se o William e a Kathleen não aprenderam, não é problema do meu método, porque funcionou para esses dois. Exato. E eu descaracterizo a importância da individualidade desses sujeitos, de entender de onde eles vêm, quais foram os percursos aos quais eles tiveram direito e acesso, né, na sua história de vida, no seu contexto familiar, no seu contexto social. Então, me preocupa, né? Eu coloco isso, acho que eu reforço bastante nesses contextos de discussão, de formação, porque, de fato, tem sido uma saída encontrada, né, por muitas secretarias de educação. Eu preciso, entre aspas, ganhar escala, e para ganhar escala eu homogenizo o processo de formação e eu entrego um processo totalmente enlatado lá na ponta, né? Exatamente, um modo de fazer enlatado, né? Um processo de formação enlatado que resulta num modo de fazer enlatado. Exato. Né? E que vai atender a alguns, mas não vai. E mesmo aqueles que são atendidos, não necessariamente vão se tornar aquilo que a gente vem chamando desde, acho que do primeiro episódio, né, de sujeitos da linguagem. Sujeitos que se constituem como sujeitos para os quais a leitura e a escrita, a linguagem escrita, são ferramentas de atuação
na sociedade, né? Então, mesmo o enlatado pode simplesmente formar um sujeito que dominou a técnica, mas não um sujeito que fez da leitura e da escrita instrumentos para estar e agir na sociedade como a gente deseja, um sujeito que compreende e não se deixa enganar, um sujeito que sabe como lutar pelos seus direitos, reconhecer os seus direitos. E acho que o outro lado dessa moeda, né, se a gente vira o pêndulo para o lado oposto, é uma formação que vai teorizar sobre os métodos de alfabetização sem discutir a relação dessa teoria lá com a prática, né? Exatamente. Que também não repertoria esse professor para construir essas pontes, que espera que elas sejam automáticas. E aí, Cris, acho que pensando nesse equilíbrio, né, entre uma formação que é o ideal e é o que a gente busca, que é uma formação que fundamenta esse professor com o porquê ele está fazendo aquilo, ou seja, eu entendo as razões pelas quais agir de uma determinada forma e não de outra na sala de aula me levam a um resultado desejado, né? E, ao mesmo tempo, dão repertório prático para esse professor, ele sabe como operacionalizar isso a partir de adaptações que vão ser sempre necessárias e, né, com flexibilidade. Uma das coisas que a gente tem nas evidências sobre formação é a importância da modelização de práticas, aquilo que a gente chama no Brasil com mais frequência de homologia de processos. Como que a gente faz isso no contexto alfabetizador? Né? Como que a gente traz essa prática alfabetizadora para o contexto da formação de tal modo que eu possibilite a esse professor mergulhar nos princípios teóricos a partir de uma vivência e de uma análise da prática? Isso se dará quando a gente tem, de fato, no estágio, como a espinha dorsal, como um elemento estruturante da formação. Isso quando a gente está falando da formação inicial. Nós sabemos que muitos polos de formação, muitos lugares, isso agora com as novas diretrizes vai mudar, né? Terá de mudar. Mas a gente vem de uma história em que o estágio em muitos lugares esteve concentrado nos últimos anos, às vezes no último ano de formação, e sem um acompanhamento, né? Quando você, de fato, entende o estágio como parte integrante essencial da formação e o estudante em formação, o pedagogo em formação, faz estágio desde o primeiro semestre da sua formação, ele tem contato com a sala de aula desde o primeiro semestre da sua formação e tem na universidade, na faculdade, um professor que tematiza essa realidade do estágio, um ponto a gente já conseguiu resolver. Porque aquele estágio não é um cumprir horas, né? Não é uma tabela a ser cumprida, mas é um espaço de formação em que eu vou ter vivenciado, por exemplo, práticas horríveis, né? Em que eu vi a mesma atividade sendo feita para 35 estudantes numa sala de aula, sem nenhuma adaptação, nenhuma preocupação com como cada uma daquelas crianças pensava a escrita, né? Mas o meu colega de sala de aula viveu outra prática diferente da que eu vi, né? Ele vivenciou uma prática em que as crianças trabalhavam em duplas produtivas, como a Jaque mencionou num dos episódios, né? As crianças estavam lá em duplas produtivas e uma funcionando como promotora de desenvolvimento da outra. Esses dois estudantes, quando eles colocam as suas vivências para dialogar, ambos aprendem, né? Então, essa é uma faceta dessa homologia de processos virtuosa, né? E outra, Bárbara, que eu não vejo acontecer, mas, a meu ver, deveria acontecer e muito, os próprios professores dentro da escola, né? Serem as práticas dos professores dentro de uma escola serem alvo de tematização nos momentos de formação, nos momentos de encontros coletivos entre os professores. E daí pensando já no professor que já está atuando, né?
Dentro de uma escola, a gente sabe, e o gestor, né, ele tem indícios disso, de professores que têm práticas muito bem-sucedidas, né? E essas práticas dificilmente viram foco, viram tema de um encontro, de uma reunião pedagógica em que essa prática é discutida. E eu acho que esse é um expediente de formação continuada que a gente deveria usar com mais frequência. O meu colega pode fazer coisas muito interessantes que, se eu soubesse, eu conhecesse, eu visse, eu também faria. Né? Eu aprenderia com ela. Eu acho que passa também por pensar a formação deste coordenador pedagógico, né? Porque para você conseguir construir, eu acho que isso que você traz tem muito da ideia de comunidades de prática e aprendizagem profissional, né? Que não são simplesmente profissionais sentados em torno de uma mesa falando, eu faço isso, eu faço aquilo, né? A ideia de comunidades de prática que nasce lá com Etienne Wenger, ela vem numa perspectiva de você ter profissionais se debruçando analiticamente não só sobre a prática que funciona, mas também sobre a prática que não funciona. O que exige uma mediação para a construção de relações de segurança, de vínculo entre os professores, a própria capacidade desses professores de fazerem uma coisa que você mencionou em alguns dos episódios, que eu já não me recordo agora, que é ter boas perguntas quando ele sai da sala de aula, para trazer para esse grupo, para discutir com esse grupo e produzir conhecimento coletivamente com seus pares, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente registra pouco as nossas práticas também, né? E a gente sabe que muitas vezes por falta de tempo, o professor não tem um tempo em que ele está trabalhando, né? Em que faz parte das horas de trabalho dele para que ele possa fazer esse registro, o que é lamentável e remete a um problema que é maior e nem sempre está nas mãos de quem está ali no dia a dia daquela escola, né? Mas nós temos experiência, né, Bárbara? Nós temos uma experiência comum no Singularidades com os nossos estudantes que aprendem a registrar a própria prática e a refletir sobre a prática desde o primeiro semestre, né? É que ele começa registrando a prática alheia e refletindo sobre a prática alheia. Mas a partir do momento que ele próprio passa a ter oportunidades de regência, ele também registra essa prática e esse registro se torna material de reflexão. Essa é um expediente também de formação continuada que a gente teria que investir mais, né? Em síntese, né? Esse professor, ele precisa conhecer muito sobre o objeto de ensino dele, que é a língua, né? Em suas múltiplas dimensões. Ele precisa se conhecer muito e ele precisa ter essa abertura para seguir aprendendo. É uma boa síntese das suas contribuições aqui? Maravilhosa síntese. Você é muito boa de síntese, Bárbara. De roteiro e de síntese. Cris, pra gente terminar, porque tudo que é bom termina e a segunda temporada do nosso podcast, infelizmente, está chegando ao fim, eu queria pedir para você, acho que trazer assim, professor, professora, que está aí na sala de aula alfabetizando, ou que quer atuar no ciclo de alfabetização, mas atualmente está em outras etapas, ou na educação infantil, ou no 4º, 5º ano. O que ele precisa? Como que ele se prepara para isso? E que dicas você daria para eles do ponto de vista da sua preparação individual para estar nesse espaço? Vamos lá, então, professor, professora. Acho que a primeira coisa é olhar, ouvir atentamente os seus estudantes. Isso para quem já está na sala de alfabetização. Os seus estudantes têm muito a ensinar, porque eles pensam de uma determinada maneira aqueles desafios de leitura e escrita que estão dados ali numa sala de alfabetização. E saber enxergar e escutar os modos pelos quais eles pensam vai despertar boas perguntas, perguntas essas que vão indicar caminhos para o que buscar, o que pesquisar. Para quem não está na sala de alfabetização, né, mas gostaria de está ainda se terminando a própria formação, a gente tem uma vasta literatura, trouxemos aqui, né, livros da professora Magda Soares, livros, por exemplo, aqui tem um livro do Arthur Gomes Moraes, que é um
um pesquisador importante na área de alfabetização. Há uma vasta obra de divulgação científica sobre alfabetização que esse professor aprende a consultar, Bárbara. Eu acho também... Eu já me vi muitas vezes nessa situação, mas eu não sei nem por onde começar. Bom, vamos começar por alguém que é conhecido na área, por exemplo, a professora Magda Soares, já que o livro dela está aqui, ou o professor Arthur Gomes de Moraes, e esses próprios autores, eles vão mencionando e citando outros autores, e aí a gente vai fazendo uma rede, e quando percebe, a gente já sabe mais ou menos o que a gente deve ler. E, claro, cursos, né? Há cursos de pós-graduação, de especialização, que muito podem ajudar esse professor a se formar, tanto de uma forma mais aligeirada, para ele ter um primeiro panorama num curso de extensão, quanto cursos de especialização, que são mais longos e que aí sim vão oportunizar uma formação mais sólida e aprofundada do processo de alfabetização. Cris, muito obrigada por sua participação, que abrilhantou o nosso podcast aqui. Essa segunda temporada foi infinitamente mais profunda e densa, graças a você. Obrigada, foi muito legal. Professor, professora, foi um prazer ter vocês conosco nessa temporada. A gente espera vocês de volta para a temporada número 3, que logo mais vai estar em produção. Mas por hora... aproveita para curtir esse episódio, compartilhar a temporada com seus colegas e curtir os canais do Instituto Singularidades. Um abraço e até a próxima!